Olá! O programa Viver Bem está de volta em mais uma edição. E dessa vez, vamos mostrar a entrega de doações da campanha solidária da Unimed Campos para os moradores de Morro do Coco. Você também vai acompanhar como se prepara uma atleta de corrida. No quadro Falando de Saúde, teremos um oftalmologista tirando as dúvidas sobre conjuntivite. Tudo isso no Viver Bem Unimed Campos. E para começar o programa, vamos falar sobre diabetes com o médico Paulo Irano, coordenador da Medicina Preventiva da Unimed Campos. Doutor Paulo Irano, o diabetes tem números expressivos e preocupa bastante. O que de fato é o diabetes? Por que estão aumentando os casos? Na verdade, diabetes é uma doença metabólica ligada a dificuldade da entrada da glicose na célula. Por que isso? Porque falta insulina. O diabetes nós temos dois tipos. O tipo 1, quando ele não consegue produzir insulina, consequentemente não consegue jogar a glicose para dentro da célula. E o tipo 2, que é uma resistência à insulina. Ele tem uma dificuldade de entrada. Ele existe a insulina, só que é difícil de entrar na célula. Esses são os dois tipos básicos que nós temos em relação aos tipos de diabetes. Quando fala o diabetes está aumentando, existe hoje já uma definição muito clara da associação da obesidade com a resistência à insulina, consequentemente o aparecimento do diabetes. Então hoje de 80% a 90% dos novos casos de diabetes estão, a maioria deles, ligados à obesidade. Nesse caso em específico seria o 1 ou o 2? O 2. O tipo 2 é o que é ligado à obesidade. O tipo 1 é uma doença autoimune em que há uma destruição das células produtoras da insulina no pâncreas, consequentemente a pessoa acaba ficando diabética, acomete mais normalmente as crianças, que é o diabetes juvenil, diabetes 1. Agora, dizem que o diabetes é uma doença silenciosa, mas tem algum sinal que a pessoa possa, perceber? De repente, nem ela, mas um companheiro, alguém que conviva diariamente com ela. Na verdade, ela é uma doença silenciosa, mas o grande grito de alerta, como a gente falou agora, todos que estão acima do seu peso devem estar preocupados em poderem evoluir para o diabetes. Isso é um ponto importantíssimo. Normalmente, quando surgem os sintomas de alerta, é porque a pessoa já está num quadro de diabetes, já tem a sua glicose elevada. Esse é o ponto importante. Então, pode ser desde uma patologia sem sintomas, assintomático, até sintomas múltiplos, como tonteira, mal-estar, fraqueza, dormência nos membros inferiores, principalmente, astenia, perda de peso. E tem um elemento muito interessante, que esse já mostrando a descompensação, é quando o paciente apresenta muita fome, muita sede e urinando muito. Porque o fato da glicose não entrar para a célula, ele eleva no sangue e perde na urina. Então ele leva a água junto, por isso a pessoa acaba tendo muita sede. Tem fome porque lhe falta energia, pela falta da glicose dentro da célula. E ele acaba emagrecendo porque, na verdade, ele desidrata muito rapidamente. Então, esses elementos são os sinais de alerta do diabetes descompensado. Doutor Paulo Irano, as pessoas que vão ao banheiro urinar durante a noite, madrugada, várias vezes, já pode ser um indício? Normalmente, essa diurese noturna, nos homens principalmente, está mais ligado a questões da próstata, o aumento da próstata, e a pessoa acaba urinando várias vezes na noite. Mas sempre que estiver urinando acima do normal, quer seja de dia, quer seja à noite,
pode ser um sinal sim de alerta, se isso vier acompanhado também de muita sede e mais essas alterações de mal-estar, tonteira, fraqueza no corpo, dor nas pernas, dificuldade de movimentar, dormência nas pernas, são sintomas que chamam atenção e a gente tem que estar bem alerta em relação a isso. Me parece que as pessoas não estão dando a devida importância ao diabetes. Quais são as complicações inerentes à doença? Como falou, o diabetes é uma doença silenciosa, Júlio, e ela vai lesando progressivamente os vasos, principalmente. O que a gente quer dizer? Por ser uma doença metabólica, é uma doença que acaba sendo como se fosse uma doença inflamatória generalizada. E ela inflama principalmente os vasos sanguíneos. Então, a complicação dessa lesão vascular pode levar, vamos lá, uma das coisas graves, uma das maiores causas de cegueira, perda da visão, é pela retinopatia diabética, pelas lesões microvasculares lá na retina que acabam levando à cegueira. Olha que coisa mais incrível. Outra complicação severíssima dos rins, a nefropatia diabética chamada, que é a microangiopatia diabética, que leva à lesão dos rins, acaba levando ao que a gente chama de insuficiência renal. A insuficiência renal acaba indo para a hemodiálise e é um sofrimento significativo. Então, é uma outra complicação muito frequente. E a lesão dos vasos da periferia acabam levando a lesões nos membros inferiores com amputação. O número de amputações é maior nos diabéticos do que em qualquer outra doença. Então a amputação, o pé diabético, aquelas feridas que não cicatrizam, né? Aquelas úlceras de perna que acabam muitas vezes evoluindo para uma amputação. Então esse tripé da cegueira, da insuficiência renal e das amputações tem que estar sempre na cabeça de quem é diabético para poder se cuidar. As pessoas têm que se cuidar. E este é o motivo, isso que nos move. A missão desse programa é alertar a população em relação principalmente a essas complicações. E avança um pouquinho mais nas doenças vasculares do diabetes. Como eu disse, todas essas lesões são lesões vasculares. E das mais graves são as lesões cardiovasculares, ou seja, o diabetes se infarta muito mais frequentemente do que o não diabético. O diabético ele tem muito mais derrame cerebral, que é o acidente vascular cerebral, do que dos doentes não diabéticos, pelas lesões vasculares. E quando se associam, logicamente, nós já falamos aqui, a obesidade é um mal do século. Então, quando associamos a obesidade, que acaba desencadeando o diabetes, que acaba desencadeando a hipertensão arterial, quando se juntam os três elementos, é uma bomba relógio. Ou o paciente acaba infartando, ou ele vai ter um derrame cerebral. Como então prevenir, doutor Paulo? A prevenção começa na conscientização. Se o diabético sabe que ele pode chegar nesse ponto crítico lá na frente, então ele tem que se cuidar. Ele tem que se cuidar de duas formas. Uma delas é exatamente você queimar essas calorias. É você ter atividade física que você possa criar uma nova circulação dentro do organismo no sentido geral. O outro aspecto é relacionado à dieta. Mais do que nunca, a dieta ela tem que ser rigorosamente seguida para que a pessoa não permita que a sua glicose fique em níveis elevados. Quando o diabético tem a descompensação, o que é a descompensação? É manter a glicose elevada. Quando essa glicose está sempre muito elevada, ela acaba desencadeando esses fenômenos inflamatórios e fazendo essas lesões. Então, a prevenção é tudo. E vai se prevenir como? Mantendo uma glicose equilibrada. Como é que nós vamos manter a glicose equilibrada? Evitando alimentos que vão elevar subitamente a glicose. Esse é o grande passo. Começa pelo açúcar. A gente deve se abster do açúcar. Qualquer tipo de açúcar. Tem açúcar, não tem que ter açúcar no cafezinho, não tem que ter açúcar no suco, não pode comer docinho, bolinho, balinha. Começa por aí. Então esse é um ponto
crítico que não podemos negociar, vamos dizer assim, em relação à dieta, né? Um outro aspecto importante é que, se nós estamos falando da glicose, a glicose ela vem principalmente, e é um carboidrato, vem de todos os carboidratos que a gente chama. Então, existem carboidratos que têm um índice glicêmico, desencadeiam uma elevação rápida da glicose. Então, nós temos que tomar cuidado com esses tipos de carboidrato que basicamente estão nos pães com trigo processado, né? É o pãozinho de sal que todo mundo gosta, a farinha branca, né? Então, tudo que é pão, bolo, biscoito, bolacha, que tem a farinha, a gente deve evitar. Devemos, em contraponto, não vamos comer, não, vamos comer o integral, né? Tudo que for integral, ele tem mais fibras, e as fibras impedem que haja esta absorção rápida. A mesma coisa com determinadas frutas. A gente, então, deve priorizar as frutas com menor índice glicêmico, quer dizer, que eleve menos a glicose no organismo. Isso também é um ponto extremamente importante. As que mais elevam, por incrível que pareça, a banana muito madura eleva rápido a glicemia, né? A manga eleva muito rápido, o figo, são 3 assim, de ponta que elevam muito rapidamente. E também as frutas desidratadas, né? Principalmente uva passa, por exemplo, né? Ela fica muito concentrada na glicose. E a gente deve dar preferência, então, às frutas que a gente ingere, inclusive, com a casca, como a maçã, a pera, o morango, kiwi. São frutas que têm um menor índice glicêmico, elas elevam menos. E uma das frutas mais importantes para a preservação do diabetes, para poder fazer o bem, é o abacate. Às vezes a pessoa acha, que pareça, né? Porque o abacate durante um tempo era considerado vilão. Considerado vilão, mas o que o abacate contém? Ele tem muito antioxidante. Então, o fato dele ser um antioxidante, ele melhora muito o estado metabólico de oxidação e de inflamação que o diabetes por si só, a doença, promove, né? Então, são aspectos importantes e nós não podemos nos esquecer desses tipos de dietas. Então, tem que ter uma dieta balanceada e junto disso, a gente tem que lembrar sempre, se nós falamos no diabético, nós falamos na hipertensão, nós falamos na obesidade, nós estamos falando do metabolismo das gorduras. Nós sabemos todos, isso é comprovado, logicamente, que a gordura ela acaba aderindo aos vasos e esclerosando esses vasos, entupindo esses vasos. E ele adere mais facilmente quando esse vaso está inflamado, que é o que acontece no diabético. Então deve-se evitar mais do que nunca a gordura. Evitar mais do que nunca as gorduras animais, quer dizer, gordura saturada, né? Essa gordura da carne gorda, que todo mundo gosta, da picanha gorda, todo mundo gosta da carne de porco. Então a gente deve evitar, o diabético deve evitar esse tipo de alimento com muita gordura. E principalmente os embutidos ditos, né? Essas carnes processadas, né? Que vai daí da carne seca à linguiça, ao salaminho, ao presunto e também ao queijo amarelo, né? A manteiga, são gorduras maléficas para o organismo quando você tem um organismo que já está predisposto ao seu processo inflamatório, aí essa gordura vem, adere ao vaso e vai entupir esse vaso. Aí o sujeito infarta, não sabe por quê. Aí tem um derrame, não sabe por quê. É por conta disso. Então, a dieta é fundamental. E além da dieta, Júlio, se nós estamos mais uma vez falando em obesidade, em diabetes, em metabolismo, nós temos que acelerar esse metabolismo. A atividade física ela é fundamental. Doutor Paulo Irano, agradecer sua participação mais uma vez conosco aqui, né, no programa Viver Bem da Unimed Campos, e dizer o seguinte, que a prevenção, não é a base da nossa perspectiva enquanto programa. Então, durante a programação, você vai conferir, não é, na sequência de programas, várias formas de você prevenir e viver com mais qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma. Essa é a proposta desse programa.
esse bloco do Viver Bem da Unimed, da prevenção da Unimed, é que nós queremos cuidar das pessoas. E o cuidar das pessoas não é bom cuidar depois que teve o derrame, depois que infartou, depois que perdeu seu rim, depois que perdeu sua perna. O importante desse programa é alertar a você que tem uma história de diabetes na família, a você que está acima do seu peso, para que possa se prevenir, corrigir agora, para depois não ter problemas mais difíceis de se conviver. Esta é a proposta da Unimed, que é Viver Bem. Bem, já que a gente falou em atividade física, você acompanha agora nossa matéria com a atleta Marcela Cortes e o seu treinador Fabrício Bastos. A Marcela, enquanto atleta Unimed Campos, venceu ano passado o XC Run em sua categoria e, para isso, teve que ralar bastante. Confira um pouco de como é esse treinamento. Meu nome é Fabrício Bastos, sou treinador e há 6 anos eu faço a preparação física da Marcela, que é uma atleta muito dedicada e que a gente tenta conciliar tanto a vida dela fora dos treinos e incluir essa preparação física dentro da rotina. Então a gente faz um trabalho para provas de longa distância, que é o perfil dela, que são provas acima de 42 quilômetros, ultramaratonas, que é onde ela teve um dos melhores resultados até agora. E a gente está ainda em evolução e pretende chegar mais ou menos daqui a 1 ano, 2 anos, no ápice da sua melhor forma. Então a gente agora está fazendo um trabalho de base para isso. Provas de montanha, que a sua principal característica são provas de força, subidas de morro e longas duração. A Marcela, ela iniciou praticamente do zero e se identificou no esporte, que é o principal. Se identificar com o que você faz. Isso é possível para todo mundo. Basta começar a fazer um belo trabalho de base e junto com um profissional de educação física associado para fazer com que você não tenha lesão, que você consiga alcançar seus objetivos. Seja ele profissional ou recreacional. Que isso a gente tem que entender que o movimento ele deve fazer parte da nossa vida, independente se você busca a performance ou não. Então, o sedentarismo é um fator de risco, então deve ser levado a sério por todos nós. Dentro do trabalho de Marcela, na preparação para a corrida, a gente utiliza muito o trabalho de força, que é o que auxilia na prevenção de lesão e também dentro da característica de prova dela, que são prova de montanha. Então, a prova de montanha exige muito da parte muscular e proteção na articulação. Então, a gente faz bastante trabalho de agachamento, variação de agachamento, trabalho de estabilização de coluna, joelho e quadril. A gente utiliza bastante o TRX, que é um trabalho de treinamento suspenso, que faz com que você estabilize toda a região superior, desde o abdômen, os eretores, a coluna e trabalho de cadeia posterior, que faz um fortalecimento com o movimento de corrida que ela utiliza bastante. Então a gente não pode esquecer também do trabalho de membro superior. Utiliza bastante os educativos, que é correção de movimento, que transferindo isso aqui para a corrida, ela faz com que tenha uma melhor passada e evitando lesão. Então, os educativos ele trabalham a correção de joelho, pé, quadril, tronco, braço, fazendo com que melhore o movimento dela, gastando menos energia durante o movimento. Qualquer um pode praticar atividade física.
desenvolvendo. O que eu faço é acessível a todo mundo, é só colocar um tênis, uma roupa e correr na rua. É acessível a todo mundo. Pratique atividade física que vai fazer muito bem para você, com certeza. Novo Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Campos. Ressonância magnética de alto campo. Tomografia computadorizada Multislice. Raio-X, endoscopia, colonoscopia e outros. Novo Centro de Diagnóstico Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Campos. Em nosso quadro Coma Bem e Viva Melhor, a nutricionista Rayara Morisson nos ensina a fazer um delicioso doce que não vai pesar na nossa consciência. Olá pessoal, a nossa receita de hoje é uma mousse de cacau com banana. É uma receita super prática que veio para acabar com todas as desculpas sobre a dificuldade de fazer uma dieta ou uma reeducação nutricional, porque é tudo muito difícil de fazer ou porque os ingredientes são muito caros. Nessa receita, a gente só vai precisar de 2 ingredientes: 3 bananas prata e 2 colheres de sopa de cacau. É muito importante que essas bananas estejam bem maduras, porque aqui ela vai ter 2 funções. A primeira, que é de dar consistência para a nossa mousse, e a segunda, que é de dar o gostinho adocicado. Afinal de contas, a gente está fazendo uma sobremesa. Então, quanto mais maduras elas forem, mais adocicadas elas vão ser e mais docinha a nossa sobremesa vai ficar. Outra dica importante também é que o cacau é diferente do chocolate. Então não tem necessidade de colocar tanto cacau assim na nossa preparação, porque senão ela vai ficar com um gosto muito amargo. E isso pode ficar um pouquinho esquisito para o paladar de algumas pessoas. E a preparação vai ser super simples. A gente vai usar um liquidificador e vamos adicionar os 2 ingredientes. Depois a gente vai bater até que fique uma mistura homogênea, até que todos os pedacinhos da banana se dissolvam completamente na nossa solução. Pessoal, é importante que a gente misture enquanto ela bate, porque a banana pode acabar saindo da hélice. Bom, pessoal, agora para resfriar existem 2 opções. Você pode deixar na geladeira para você ter um mousse, ou você também pode colocar no congelador para ter um sorvete. As 2 maneiras funcionam. Tá ótimo, experimente você também. E no próximo programa, você vai aprender a fazer uma receita de danoninho caseiro, que é uma versão mais saudável, aquele danoninho que a gente encontra no supermercado. A cada semana vamos ter em nosso programa um profissional médico tirando dúvidas sobre determinado assunto. Nesta semana, o tema escolhido em nosso Facebook, @UnimedCampus, foi conjuntivite. E para sanar essas dúvidas, convidamos o médico oftalmologista Otávio Cabral. Agradecer à Unimed pelo convite e dizer da importância de se falar sobre esse tema, uma vez que o surto de conjuntivite está aí para todo mundo ver. Então, vamos às dúvidas. Olá, meu nome é Rayane. Eu queria saber quais os tipos de conjuntivite que tem e quais as diferenças entre elas. Em relação aos tipos de conjuntivite, são muitos. Nós temos um tema principal hoje, mas é importante lembrar da conjuntivite bacteriana, conjuntivite alérgica, química, traumas, né? Além da conjuntivite viral, que é a nossa grande preocupação nesse momento, com esse surto que tem acometido as pessoas.
Eu sou o Leonardo e a minha dúvida é a seguinte: doutor, se eu estou num ambiente onde chega uma pessoa que tem a conjuntivite e ela tocou numa cadeira e logo em seguida eu também toquei nessa cadeira, eu queria saber se a partir do momento que eu passo o álcool ou lavo minhas mãos já teria resolvido o problema, ou o vírus pode permanecer durante mais algum tempo? A higiene das mãos é absolutamente fundamental nesse caso, porque uma vez você tocando em alguma coisa, pessoas ou objetos, e que possam eventualmente estar contaminados com alguma dessas secreções que são produzidas no processo inflamatório da conjuntivite, você você passa a ser um vetor dessa doença. Então, o cuidado com a higiene pessoal, roupas separadas, toalhas, mas principalmente a higiene com as mãos sempre que suspeitar do ambiente ou tocar em algum objeto que possa eventualmente estar contaminado, você já está contribuindo imensamente para que não haja propagação dessa inflamação para outras pessoas, que tem acontecido muito comumente dentro das famílias. Uma pessoa adquire e todas as outras acabam adquirindo. Então, é preciso ter um cuidado redobrado e uma das coisas a se fazer, além da higiene pessoal, é lavar a mão frequentemente. Se tiver álcool, ótimo. Se não tiver, água e sabão. Mas fazer isso frequentemente é uma forma eficiente de você não só tratar bem o seu processo inflamatório, para que ele não se agrave com conjuntivite bacteriana associada a essa conjuntivite viral, mas principalmente para evitar que haja propagação, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa. Meu nome é Ludmila, eu queria saber quais os cuidados de conjuntivite para quem usa óculos e lentes de contato. Ludmila, é importante, como eu falei agora há pouco, higienização. Higienização, sempre. Lavar as mãos, ter os cuidados, o cuidado todo. Se você usa óculos, fazer a higiene diária que a gente tem que fazer no óculos, lavar com água e sabão, lavar as mãos, né? Quando suspeitar de tocar em algum objeto que possa estar contaminado de novo, não pode ter preguiça, tem que lavar a mão todo o tempo para evitar que aconteça isso. No caso do usuário de lente de contato, aí tem um detalhe muito importante, porque você sabe que a lente é colocada diretamente no olho, então ela está em contato com o olho. Então, na menor suspeita, no menor diferença que você sinta nos seus sintomas em relação aos seus olhos, no uso da lente, retire imediatamente a lente e procure um especialista para que possa te orientar em relação ao melhor tratamento. Então, conjuntivite e lente de contato definitivamente não podem andar juntos. Qualquer suspeita de processo inflamatório de qualquer tipo de conjuntivite, inclusive, a primeira coisa a se fazer preventivamente para o usuário de lente é retirar a lente e procurar um profissional para uma melhor orientação. Encerrando essa etapa de esclarecimentos das perguntas que foram feitas, que foram todas ótimas, importantes, para que a gente entenda melhor o processo, eu quero lembrar ainda a importância de que o oftalmologista deve ser consultado para que esclareça e oriente ainda melhor cada um de vocês. Dizer também que as medicações que são prescritas para um paciente têm que ser usadas para aquele paciente. Utilizar frascos de um para outra pessoa pode ser um risco de você acabar contaminando ainda mais as pessoas. Então, cada paciente tem o seu frasco medicado pelo seu médico e tem que usar aquela medicação. No caso de dúvida, voltar e esclarecer melhor, mas cada um utilize a sua própria medicação. Além de lembrar para cada um que quando na fase aguda, qualquer um que esteja com a conjuntivite pode ser um transmissor, é importante que as pessoas tenham a noção de que não devem, naquele período de contágio, estar frequentando ambientes com muitas pessoas. E aí vale até os aniversários dos amigos, quer dizer, evite. Senão o seu amigo pode acabar, depois do aniversário, pegando uma conjuntivite porque você foi dar um abraço nele indevido naquele momento. Então, evitar aglomerações quando estiver na fase aguda da doença é muito importante para a gente limitar esse surto o mais brevemente possível. Então, aquele que pegou o atestado e que naturalmente não pode estar no seu ambiente do trabalho, fique em casa, se atenha a um espaço menor, para que isso não continue se multiplicando como a gente está vendo por aí.
Então, gente, cada um fazendo um pouquinho, a gente certamente vai interromper esse surto o mais breve possível, porque, sinceramente, está demorando um pouquinho mais do que normalmente acontece. Isso é sinal de que cada um tem que fazer um pouquinho a sua parte para que a gente dê um basta nessa conjuntivite. A Unimed Campos realizou durante toda a semana passada uma campanha solidária para os moradores de Morro do Coco, atingidos pelas fortes chuvas que ocorreram no mês passado. E a população abraçou a causa. A adesão da população foi grande e 2 carros foram usados para fazer o transporte das doações até Morro do Coco. A entrega foi neste último sábado, na Escola Lulo Ferreira de Araújo, em um dos pontos mais altos de Morro do Coco, local onde as famílias estão abrigadas. Roupas, leite, outros alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal e material de limpeza fizeram parte da doação. O que foi arrecadado foi depositado em uma sala e, posteriormente, será separado e doado para as demais famílias que buscam apoio na escola. Muita satisfação que a Unimed faz essa entrega, já que isso é uma responsabilidade social que preza pela nossa cooperativa e a solidariedade do povo campista junto ao pessoal de Morro do Coco, que foi desabrigado pelas chuvas fortes que aconteceram na região. Muito obrigado a todos e sempre que a gente puder, a gente vai estar nessas iniciativas que nos gratifica demais em ajudar o próximo e atender a população. A Unimed Campos agradece a todos que colaboraram nesta campanha. Semana que vem, temos um novo encontro. Conto com você!